Fala aí, humanidade! Olha eu por aqui mais uma vez, gravando para você mais um vídeo, no qual eu queria trocar uma ideia contigo sobre duas formas muito comuns de lidar com as nossas emoções, com as nossas inseguranças, os pensamentos que surgem, as ansiedades que surgem, os medos, em relação a uma tarefa que a gente acaba procrastinando, então, dessa forma. Existem formas saudáveis e formas não tão saudáveis assim, de lidar com as emoções que surgem. E você sabe, as emoções estão na base daquilo que eu chamo de antiplanner, uma pirâmide em que a gente consegue entender o que está determinando o comportamento de alguém, o que está por trás do comportamento de alguém, de deixar para depois. E o grande ponto é emoções na base, dificuldades com a tarefa ela mesma no meio, e no topo a gente tem uma questão com gestão de tempo ou dificuldade de gestão de tempo e desorganização. Em geral, as pessoas falam do topo e ignoram completamente a base, sendo a base, como o próprio termo diz, a base, o fundamento. Você resolve problemas de organização e gestão de tempo, mas não resolve questões emocionais, você continua adiando do mesmo jeito e ainda vai ter mais motivo para ter emoções difíceis com as quais lidar, porque você vai estar se culpando de caramba, eu tenho tudo pronto, tudo preparado e mesmo assim eu não consigo. Qual é o meu problema? Queria te ajudar então com a base. Vamos lá falar da base. Existem duas tendências muito naturais que nós acabamos fazendo quando uma emoção desconfortável ela surge. Então tá lá você sentado, estudando e talvez pro concurso, pro TCC, não sei, estudando pro seminário, estudando pro vestibular que você quer fazer. Tá de boa estudando e do nada, é sempre do nada, você se lembra de uma coisa bastante desconfortável. Talvez você não se lembre, talvez você projete, talvez aí o seu cérebro traga a possibilidade de que você está fazendo esforço em vão e isso vai ficar ruim de qualquer jeito, e eu não vou passar no vestibular, o TCC não vai ficar bom, o seminário não vai ficar legal, eu vou passar vergonha lá amanhã. E esse pensamento, ele não é um pensamento aleatório, como eu mencionei, talvez você já tenha vivenciado algo parecido. Ou se não foi você ouviu alguém falar, um colega falar, sua mãe falar, seu pai falar, e isso se tornou uma ameaça iminente para você. Já viu aquele meme? Novo medo desbloqueado. Você desbloqueia um novo medo. E você tá então estudando e aí surgiu esse pensamento do nada. E aí beleza, o que é que você faz então para lidar com isso? Você pode fazer, grosso modo, de duas maneiras. Uma dessas maneiras é eu paro de fazer o que eu tô fazendo, porque alguma coisa naquilo foi gatilho para essa emoção desconfortável, esse pensamento desconfortável, para essa insegurança, esse medo, enfim. Aqui eu tô usando emoção e pensamento como sinônimos, mas eles não são a mesma coisa, mas só para ilustrar para você que tem alguma coisa no meu corpo desconfortável, me tornando desconfortável com aquela situação. Então eu levanto e paro de estudar, vou dar uma procrastinada produtiva, vou lavar a louça que tá suja, vou arrumar o guarda-roupa que eu tinha que arrumar mesmo, vou varrer a casa que eu fiquei de varrer e não varri, vou dar uma procrastinada produtiva. Ou então eu vou, não sei, pro Instagram, uma procrastinada mais hedonista, em busca de dopamina barata, de recompensa imediata, de curto prazo e etc. Enfim, de alguma forma, existem formas de procrastinar. Você vai procrastinar de alguma maneira. Essa é a primeira forma. A segunda forma é, basicamente, você continuar estudando. De alguma forma você consegue gerenciar, você consegue lidar, você consegue fazer alguma coisa com aquele pensamento e a emoção, de modo a continuar estudando. E uma coisa que eu queria mencionar com você é a racionalização e a distração. Como eu mencionei, se você está diante de uma emoção como essa, caramba, eu vou ter um branco, é uma coisa que realmente pode acontecer, eu tô realmente com medo disso. E você não tem necessariamente a habilidade, você não desenvolveu, porque é uma habilidade que se desenvolve para lidar com aquela emoção de modo a continuar o quê? Isso aqui surgiu, esse pensamento surgiu, é uma possibilidade, já vivi isso, alguém que eu amo já compartilhou, já me disse que isso aconteceu e eu fiquei com medo disso, desbloqueei o medo, mas eu consigo lidar com as minhas emoções a ponto, com o meu pensamento a ponto de continuar estudando e continuar focado, e não é uma coisa de força de vontade, é uma habilidade. Todo o meu canal aqui no YouTube fala sobre ajudar você a desenvolver, a perceber que existe, perceber a necessidade e desenvolver essa habilidade. Então, basicamente, essa é toda a minha praia, toda a minha cachaça, como a gente diz aqui em algumas regiões da Bahia. Então é isso. O grande ponto é, você tá super afetado por esse pensamento, e aí, basicamente, a sua tendência, quando você não desenvolveu essa habilidade, é racionalizar. E como é que você racionaliza? Basicamente, você tenta entender por A mais B por que aquilo não vai acontecer. Isso é racionalizar. Você tenta usar motivos lógicos, motivos racionais para aquietar, para acalmar, por assim dizer, para diminuir as respostas de estresse, para diminuir o quanto aquela situação é estressogênica e tá sendo gênese de estresse para você naquele momento. Abater um pouco as respostas fisiológicas de ansiedade, de medo, de estresse. E aí você tenta racionalizar, mas caramba, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Ah, mas se eu fizer isso aqui, mas na verdade, assim como pode acontecer isso, também pode acontecer aquilo. Você tenta combater, basicamente, a catástrofe muito natural do nosso cérebro de vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, e ela é natural mesmo. Você tenta combater ela racionalizando. E aí, beleza, esse é o primeiro movimento. Por que que isso é um problema? Por que eu tô chamando a racionalização de um problema? Porque, em geral, quando a gente tá racionalizando, esse é um movimento que o nosso cérebro faz, nós fazemos, que tende a criar uma inundação, uma experiência de inundação de pensamento. E quando a gente racionaliza,
racionaliza, é muito comum, se a gente está simplesmente tentando racionalizar aquele pensamento, além desse efeito da inundação, é muito comum que a gente acabe encontrando boas desculpas. Você viu aquele lema de academia, né? Seja melhor que a sua melhor desculpa. Esse lema, seja melhor do que a sua melhor desculpa, serve para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Conforme você racionaliza, você pode acabar também esbarrando com desculpas que, na prática, acabam sendo argumentos que vão levar você a fazer outra coisa ao invés daquilo. Então, do mesmo modo que os argumentos eles parecem servir para combater, eles também podem servir para justamente afastar você daquilo. Então, você pode encontrar bons motivos para levantar. E eles realmente podem existir. Podem ser realmente bons motivos. Por isso que o lema da academia é seja melhor que a sua melhor desculpa. E uma outra coisa super importante é a distração. Para além da racionalização, a distração. O que é a distração? Basicamente é aquele exemplo que eu citei da procrastinação, da pessoa que procrastina de forma mais hedônica, buscando ali reforçadores, que é o termo técnico, recompensas de curto prazo mais imediatas, né? Então, olha, a pessoa que está ali bombardeada por esse pensamento de vai dar ruim, vai dar branco, ela passa por um desses dois processos, e esses dois processos estão dentro da caixinha do evitar a tarefa, do levantar. Ela vai acabar levantando se ela acaba incorrendo, se ela acaba submersa em distração e em racionalização, certo? E, Herbert, como é que eu faço então para lidar com isso? Você precisa entender que existem habilidades, formas de lidar, ações, verbos, quando a emoção surge. E entre eles, a gente pode destacar 3 que eu chamo de o básico, o tripé ali, que é nomear, explorar e tolerar. Nomear, explorar e tolerar. Com essa pausa mesmo para você entender cada um. São verbos. Nomear, dar nome. Explorar, basicamente é explorar mesmo, né? Procurar, encontrar, não sei, pesquisar, todos são sinônimos. E aqui envolve bastante de curiosidade. E tolerar, que basicamente tem a ver com a tal da aceitação que os psicólogos tanto falam, né? Nomear, a gente precisa então de um processo de psicoeducação, você precisa entender o que aquela emoção significa, você precisa ter um conhecimento prévio, uma base, como esses vídeos do YouTube, por exemplo, te servem, como o pessoal na comunidade Hoje Não Procrastino, que é a minha comunidade de estudo, também constrói, uma psicoeducação, um conhecimento básico sobre você mesmo, você mesma, te dá a chance de reconhecer aquilo, de nomear, conhecer para reconhecer, nomear isso. Então, nomear as respostas fisiológicas, o que é que meu corpo está sentindo, isso aqui é respiração rasa, isso aqui é taquicardia, é sudorese, o que eu estou sentindo, certo? É um conhecimento básico que você precisa ter, estando nesse vídeo você já está dando um passo nessa direção. Se quiser dar mais um, toca no link aqui abaixo na descrição e conhece mais a respeito da minha comunidade de estudo. A comunidade Hoje Não Procrastino, que é focada justamente nas questões emocionais. E, além de nomear, que é o passo 1, tem o explorar, onde você faz perguntas. Você aprende a fazer perguntas, como eu mencionei. Para você dar um nome para suas respostas fisiológicas, você precisa ter uma base, mas para além das respostas fisiológicas, você tem que dar nome também para os pensamentos que surgem. Olha, eu estou pensando tal coisa. Quer dizer, não é que você tem que, mas isso é exercitar essa habilidade que vai te ajudar a permanecer estudando. A gente vai chegar lá falando do tolerar, do aceitar. Mas ainda no explorar, a sua postura de curiosidade envolve fazer perguntas. Então, caramba, se eu já tenho as respostas com as quais eu estou nomeando, eu posso fazer outras perguntas para ter mais respostas, para daí conseguir nomear com maior facilidade ainda. Então, que emoção que eu estou sentindo? Onde é que eu sinto isso com mais frequência? Não no corpo apenas, mas em locais, em que tipo de situação eu costumo me sentir assim? Quando é que isso começou? Eu já senti isso assim, desse modo, estudando para essa matéria, estudando para esse concurso. Perguntas que você faz na intenção de encontrar as respostas mesmo. Não que as respostas vão eliminar a emoção, mas isso vai servir de base para a terceira habilidade, porque é uma escadinha, certo? Então a gente tem o nomear, o explorar, e agora a gente tem o tolerar. E o tolerar é basicamente a síntese do que mantém uma pessoa estudando, que é a capacidade de continuar sentado, sentada, mesmo que o pensamento, a emoção estejam ali. Tolerar é a habilidade de continuar com a emoção, o pensamento, por mais desconfortável que ele possa parecer no primeiro momento. Por quê? Porque você já nomeou, sabe do que se trata, está explorando. Conforme você faz esses dois movimentos, o que você não faz é fugir da emoção. É louco, mas quando você se destina, quando você dá passos na direção da emoção, ela se torna menos ameaçadora. E por isso mesmo, a inspiração para esquivar dela, a inspiração para evitar, a inspiração para procrastinar é menor. Muito louco, né? As respostas diminuem, parecem diminuir de intensidade e de frequência. A nossa percepção é que elas diminuem, de fato, quando na prática é só a gente se relacionando melhor. E é como eu gosto de dizer, eu digo sempre no Instagram, o medo do monstro às vezes é maior que o monstro. O medo de ter um branco às vezes é pior do que ter um branco. Porque imagina você numa prova, tá lá diante de uma questão, caramba, eu li isso aqui, mas não me vem nada na cabeça. Ok, deu um branco, passo para a próxima questão, respondo ela, passo para outra, respondo a outra, depois volto naquela questão e olha, agora eu lembro. Você percebe? Não é tão dramático quanto parece, não é tão catastrófico quanto parece. E tudo bem, o cérebro de fato tá fazendo a função dele, catastrofizando as coisas. O cérebro ele tende a ser pessimista, de fato, porque isso tem valor de sobrevivência. Uma pessoa pessimista, ao que parece, tem mais chance de sobreviver do que uma otimista, do que uma que tá com os dentes abertos e de braços abertos também para toda a ameaça que o ambiente lhe apresenta. Um pessimista, aquele com
do pé atrás parece ter sido privilegiado, selecionado pela história evolutiva da nossa espécie. E isso é o natural nesse sentido, né? O seu cérebro, o meu cérebro, quando tá ansioso, em geral, tende a catastrofizar, tende a ser pessimista. E esse que é o grande ponto, então, né? Enfim, é isso. Basicamente, são essas 3 habilidades. Se quiser entender mais, vai nos vídeos que eu deixei. Uma vez nos vídeos, você vai ter mais detalhes em relação a como desenvolve essas habilidades e o que são elas mais detalhadamente, beleza? Se você gostou desse conteúdo humano e humana, não esquece de deixar o joinha para eu saber. Deixa um comentário também, se alguma parte dele falou com você em especial, se surgiu alguma dúvida, eu respondo, tá? Eu respondo. E, além disso, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Se você gostaria de ouvir mais dicas a respeito de como lidar com a procrastinação, como lidar com as questões emocionais por detrás da procrastinação, que afinal de contas é tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco falado, tão tanto importante. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.